Shabbat Shalom, Hag Sameach. Pesach, com seu seder, com sua celebração, é um processo educativo. A liberdade almejada, a liberdade que desejamos pavimentar em nosso caminho da vida, vem acompanhada por uma reflexão constante, uma reflexão que valoriza o aprendizado através das perguntas. E, nesse sentido, um dos elementos centrais do Seder são as perguntas Manishtaná. E aqui, dentro desse Manishtaná, duas perguntas. Quantas são as 4 perguntas de Manishtaná? Essa pergunta pode parecer capciosa, uma pegadinha. Porém, por trás dela existe uma questão temporal, que talvez a gente possa reformular e fazer uma nova indagação. Quantos foram os diferentes Manishtanás ao longo da história? E em cada um deles, quantas foram as perguntas que o Manishtaná formulava? Ao longo da história, desde do Talmud, livro que debate, coletânea rabínica que debate as leis judaicas, a gente vê uma variação do Manishtaná. Nem sempre nesse Manishtaná, que a gente tem como uma fórmula pronta, estabelecida, e nossa Haggadah tem sido igual. E até a chance de mudar o Manishtaná reflete a liberdade, pois se essas perguntas são sempre idênticas, sempre já previstas, a liberdade também, nesse sentido, minguaria. E aí, ao longo do tempo, conforme a situação, novas perguntas são incorporadas, outras foram retiradas porque não fazia sentido. A maneira como o Pesach era celebrado também foi mudando ao longo da história. Daí a dinâmica, mudando, sendo compartilhada essas mudanças. E aqui, pegando, por exemplo, uma Haggadah, porque há mais de 3.500 versões de Haggadot ao longo do mundo, ao longo da história, e talvez esse número, talvez não certamente esse número já está desatualizado, porque novas vão surgindo a cada tempo e a cada lugar. Pegando uma delas, composta entre os anos 30 e 40, no Kibbutz Harod, em Israel, foram formuladas algumas novas perguntas. Entre elas, duas muito simples, mas muito tocantes e muito profundas, que têm a ver com o momento que o mundo judaico, que o próprio globo, que a própria humanidade estava vivendo naquele período conturbado da Segunda Guerra Mundial. Uma pergunta era: quando a paz vai chegar no mundo? Talvez essa pergunta não esteja no nosso Manishtaná, mas, no fundo, desde aquele tempo, em todo o tempo, na nossa época, a gente continua fazendo essa pergunta. E se deixou de fazê-la, é porque, de alguma maneira, a gente periga estar abdicando do nosso ideal de paz, de shalom. E a segunda pergunta que compartilho aqui, dessa Haggadah do Kibbutz, fruto também de um período de avassalador e intenso antissemitismo, período do Holocausto, a pergunta é: por que as pessoas odeiam tanto os judeus? Essa pergunta também não deixa de ecoar no nosso tempo presente, com o antissemitismo ganhando mais e mais volumes, até em lugares, em situações que a gente jamais esperaria. Mas também poderíamos afirmar: quem esperaria que o antissemitismo iria florescer de modo tão intenso no período da Alemanha nazista, sendo então a Alemanha um país que era um exemplo de cultura e de valorização da arte, do conhecimento, da ciência, das humanidades. Durante o período da Cortina de Ferro, na União Soviética totalitária, um dos líderes daquele sistema totalitário da Cortina de Ferro foi indagado por que tanto ódio
um ódio até visceral contra os judeus. E porque também aquele sistema totalitário da cortina de ferro também tinha esse antissemitismo muito forte, muito veemente. E o líder explicou: o que nós odiamos nos judeus é que eles perguntam o porquê. Não acatam, não são conformistas, não seguem passivamente. Isso dificulta o exercício do poder. No fundo, Manishtaná reflete esse inconformismo constante do judaísmo, que questiona, que busca o outro lado, que busca uma nova faceta, que busca perguntar o que não é previsível, que busca refletir sobre o que vai acontecendo. De alguma maneira, esse líder tem razão, os judeus incomodam. Mas esse incômodo que o judaísmo traz é o que propicia tanta evolução e tanto crescimento de valores éticos, de valores morais, e na contribuição de engrandecimento de uma sociedade que quer se desenvolver em vários âmbitos sob a solidez da liberdade. Esse Shabat é o Shabat da semana de Hol HaMoed, é o Shabat de Pêssar. Então, fazendo um flashback, uma viagem para o passado, para o momento em que nosso povo estava no deserto, esse teria sido o primeiro Shabat que o povo vivenciou de modo livre já no deserto. Mas como teria sido esse Shabat que o povo vivenciou? Nosso povo sabia da existência do Shabat nesse momento, logo após a saída do Egito, da escravidão, através do relato da criação do mundo, Bereshit, que Deus criou o mundo em 6 e no 7º dia descansou. Mas as regras, as estipulações de como celebrar o Shabat seriam dadas posteriormente, inclusive quando o povo recebeu a Torá. Como o povo celebrou o Shabat? Ou até será que tinham conhecimento realmente da existência do Shabat, porque tantos e tantos anos foram submetidos à escravidão, ao jugo do faraó? Será que ao longo do deserto o povo teve um momento de Shabat, no sentido de espiritualidade, de descanso, de pausa? Obviamente, isso é uma pergunta difícil de responder, mas vamos pensar no que o Shabat propicia. Qual a finalidade do Shabat? Entre outras, pausa, descanso, refresco, se reposicionar, se acalmar. E o povo no deserto definitivamente não andava nada calmo. Nem a perspectiva de liberdade trazia tranquilidade. Imperava as reclamações. Reclamações entre eles próprios, entre o nosso povo. Talvez o povo estava exausto, profundamente exausto, e carecia naquela jornada, ainda que almejada rumo à liberdade, da pausa que o Shabat visa nos trazer. O Shabat é uma maneira de lidar com a exaustão, burnout. 4 perguntas no Manishtaná contra a exaustão, para a gente ver se está realmente com burnout. Como anda o seu pavio? O pavio da sua alma, do seu coração, da sua mente. Anda sendo um pavio curto que explode facilmente a qualquer instante? Como anda o seu senso de humor? Será que o senso de humor está esmagado, massacrado, e perde a capacidade de rir, de apreciar, de sorrir, de gargalhar por qualquer besteira, por qualquer coisa? Porque estamos exaustos e já não conseguimos ter esse bom humor? Será que, diante das dificuldades, ou diante de coisas que não gostaríamos de escutar, porque isso acontece nos diálogos da vida, a resposta
além do pavio curto, além da perda de humor, vem acompanhada de um irônico cinismo. Quando o cinismo prevalece, será que a exaustão não está nos dando um alerta? E um quarto Manishtaná para nossa exaustão, nosso burnout se estamos muito abatidos, mais do que cansados. Cansaço faz parte. Cansaço físico, cansaço mental, faz parte. O dia a dia, em geral, é atribulado, as preocupações são grandes, então ficamos cansados. O repouso é revitalizador. Aqui, talvez haja mais do que um simples cansaço, haja o abatimento, aquele murchar da vibração, aquele cansaço que já nos tira a força de seguir adiante. Abatimento. E será que quando estamos profundamente abatidos, não há um alerta? Ok, aqui na tua trajetória você está profundamente exausto. Faça um Shabbat. Tenha um Shabbat. Tenha essa pausa para que a tua meta não morra no meio do caminho e para que a trajetória possa ser percorrida com mais vibração, com mais entusiasmo, ainda que permeada de momentos de cansaço, de eventual chateação. Mas são momentos diferentes, uma chateação, um cansaço, do que esse abatimento, do que essa exaustão, do que a perda do humor, do que o pavio curto e o cinismo. Também no Manishtaná, que nos faz refletir sobre a trajetória do nosso povo, uma pergunta. Por que Pessah, na Torá, é descrito como 7 dias? Depois, em função de situações da história, fora de Israel, um dia adicional foi colocado. Então, são 8. Mas vamos ficar na mensagem da Torá, tal como hoje é celebrado em Israel e como muitas comunidades mundo afora celebram. 7. Por que 7 dias? Porque há 2 festas somente da Torá que têm 7 ou eventualmente 8 dias. Pessah e Sukkot. Shavuot é 1 ou 2 dias, Rosh Hashanah 2 dias, Yom Kippur 1 dia. Da Torá, as festas têm 1 ou 2 dias. Por que Pessah e Sukkot têm 7 ou 8 dias? Hanukkah não está na Torá, não está no Tanakh, e, do ponto de vista histórico, os 8 dias de Hanukkah é porque, naquele ano em que houve a celebração de Hanukkah, não houve anteriormente a celebração de Sukkot, então Hanukkah era uma nova chance para um novo Sukkot. Então, por que Pessah e Sukkot são 7, 8 dias? Porque tanto Pessah quanto Sukkot lembram da travessia pela liberdade. E a liberdade não vem de modo instantâneo, não vem de modo automático. Precisa ser construída, constantemente construídas. Se a gente vibra com a liberdade de modo imediato a gente corre o risco de que essa liberdade vá para trás, que ela seja perdida, que ela seja abandonada. Ficamos como aquele que levanta o troféu da vitória e esquece de se preparar para o próximo campeonato ou para a próxima jornada da vida. 7 é para lembrar a persistência, a resiliência, a determinação na construção dos caminhos da liberdade. 4, sejam quais forem os tempos, são as perguntas de Manishtaná, mudando, alterando. E 4 são os filhos da Haggadah. Tal como Manishtaná tem sido mudado ao longo da história, incrementada, ampliada, revisada, nesse Pessah, os 4 filhos, o que sabe, o que é sábio, o que não sabe perguntar, o ingênuo, o que é ímpio, também vêm acompanhados de outros 4 filhos. 4 filhos, não de nossas famílias, diretamente, mas de outras famílias. São as 4 crianças que morreram na creche em Blumenau. Esses 4 filhos
são filhos de todos nós. Perdas, fruto de uma patologia, que pode ter nascido de um indivíduo maluco, mas de uma insanidade que vai se alastrando na nossa e em tantas outras sociedades. Trilhar o caminho da liberdade, trazer novas perguntas, é se indagar por que esses 4 filhos de 4 famílias, que talvez não são as nossas, mas são de todos nós, foram mortos. Por quê? Tão tristemente, tão dramaticamente aniquilados. Que em nossos sedarim, seder é ordem, que possamos também lembrar da desordem que a gente vê nesse mundo, para que a gente busque, com os nossos melhores instrumentos, como indivíduos, como membros de uma comunidade, como pessoas inseridas numa sociedade, para que essa desordem não prevaleça, para que a gente consiga fazer essas perguntas juntos como comunidade, como sociedade, para que não haja novos filhos que não possam ser partes das suas famílias nos seus jantares de Sedarim, ou nos seus jantares de Páscoa, ou simplesmente no convívio de suas famílias. Talvez seja um assunto muito duro, muito triste, muito penoso para trazer num dia de Shabat, numa semana de Pêssar. Mas também o fato de haver tristeza não quer dizer que a gente não possa revigorar nossa determinação para combatê-la, combatendo a causa dessa tristeza que acomete a cada um de nós. E que o Shabat assim nos fortaleça. Que a bênção que nós agora recitaremos, Barehu, nos colocando em pé, seja o chamado de nos colocar em pé para trilharmos um caminho com indagações importantes na busca de uma liberdade construtiva e sólida.